Olá, seja muito bem-vindo a mais um Entrevistas. Nos meses de julho e agosto, há um aumento significativo na procura de procedimentos de cirurgias plásticas. Você já tem alguma vontade de mudar alguma coisa, de melhorar alguma coisa em você? Quem vai falar sobre isso com a gente é a cirurgiã, doutora Natália Vilarins. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui no Entrevistas. Eu que agradeço o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui e poder conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão comum, né, em tantas mulheres e tantos homens, né, e você falou tudo. Julho e agosto são os meses que aumenta realmente a procura de uma forma exponencial. É 50% segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é por quê? Esse aumento, tanto nesse período, é pela recuperação para que no verão ou no final do ano já esteja recuperado? Eu acredito que esse também seja um dos fatores. Mas a gente também precisa levar em consideração que as crianças têm férias escolares, então os pais ficam mais tranquilos com relação a isso, né? As férias também no trabalho e o período do inverno, que eu acho que é um período mais confortável para as pacientes estarem fazendo as cirurgias. Você não tem aquele calor, né? Então, como a maioria das cirurgias os pacientes usam cinta e isso incomoda um pouco, eu acho que isso também é levado em consideração. E a cirurgia plástica, ela é um procedimento que envolve estética, envolve a vaidade, mas ela envolve também o psicológico. Qual é a sua preocupação quanto médica de dar essa orientação, né? Porque se a cirurgia ela for mexer de fato numa estrutura, né, mudar muito o visual da pessoa, isso com certeza vai mexer internamente. Vai. Uma conduta que eu tenho adotado bastante nas minhas consultas é conversar muito com a paciente antes, para saber o motivo pelo qual ela está fazendo aquela cirurgia, né, para a gente entender se não tem algum outro fator psicológico que está fazendo com que ela realize essa mudança. Isso é muito importante saber da paciente. E também conversar com ela sobre o que essa mudança vai ocasionar na vida dela, né? Muitas vezes são mulheres que estão com problemas no casamento e que querem, né, tentar salvar o casamento de alguma forma. São problemas psicológicos que já vêm da adolescência e da infância. Então, quando a gente conversa e a gente entende o porquê delas estarem realizando esses procedimentos, a gente consegue dizer para elas se a gente vai conseguir realmente atender as expectativas, né? Porque às vezes a mudança que ela quer não é no corpo, talvez seja na mente, seja num relacionamento. E isso tudo é muito importante a gente deixar bem claro para elas. E existe uma equipe multidisciplinar que esteja acompanhando isso também? Quando eu falo, porque, por exemplo, quem faz a cirurgia bariátrica, pelo menos na época que a minha irmã fez, ela falou que tinha a necessidade de passar pelo acompanhamento psicológico. Eu não sei se isso uma regra geral até hoje. Mas eu lembro o quanto foi importante, porque realmente ia impactar demais na vida dela e nas nossas vidas também, para com ela, na vida dela conosco. E quando a gente fala de uma mudança numa cirurgia plástica, e lógico que a gente sabe também que a cirurgia plástica ela não é só pela vaidade, não é só pela estética. Existe a reconstrução de uma mama que não necessariamente por uma questão estética. Existe também uma pessoa que passou por algum acidente, que precisa de passar pela cirurgia plástica para corrigir, né? Então, assim, mas de qualquer maneira, ela mexe com o que a gente tem de vitrine, que é daqui para fora. E aí, existe um acompanhamento multidisciplinar para esses pacientes também? Não são para todos, mas aqueles pacientes que a gente identifica algum problema relacionado a isso, a gente tenta encaminhar sim, para que quando eles vão operar, ele esteja tranquilo com relação a isso, que não seja mais um gatilho, um problema que ele tenha, né? Para ela realmente estar certa da decisão que ela está tomando. Eu sempre converso muito com as pacientes. Não vão para a cirurgia com dúvida, façam todas as perguntas. Se você não está segura de operar, não opere, porque tem que ser uma decisão muito certa. Doutora, por que a senhora fez cirurgia plástica, né? Porque a medicina tem várias possibilidades. O que te encantou com a cirurgia plástica? Olha, eu acho que com a cirurgia plástica eu posso impactar na vida de muitas mulheres, né? Eu sou mulher, não é um mérito ou Um nada. demérito também? Nenhum Exatamente. nem outro. Nenhum Uhum. nem outro, mas eu consigo entender um pouco da realidade delas, né? Eu sei quanto uma mulher sofre, às vezes, por ter uma mama que não é o que ela sonhou. Eu sei como uma mulher sofre
quando ela tem uma gestação e fica com algumas sequelas. Então, eu tento oferecer para elas não só o meu serviço como cirurgiã plástica, eu tento também dar um apoio emocional para elas. E sendo mulher, estando nessa situação, eu consigo isso. Essa sensibilidade feminina é muito importante. É uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada ano passado, mostra que um total de 40% dos brasileiros admitiu já ter sofrido as consequências do bullying e que foram episódios que provocaram intimidação, né, provocação, sofrimento. Isso, inclusive, aumentou a procura por procedimentos de cirurgias plásticas. Eu queria saber se já passou pelo seu consultório casos assim de pessoas que, às vezes, elas estavam buscando um procedimento não somente pelo desejo dela, mas por algo que elas sofreram e que passou a incomodá-las a partir de algo de fora, né? Desse bullying ou de qualquer tipo de situação que provocou uma dor de fato. Isso é muito comum, né? Infelizmente. Infelizmente, cada vez mais eu vejo que as pessoas não têm muito cuidado com as palavras, né? A ponto de você ferir outra pessoa por uma opinião que é sua. Que poderia ter guardado. Exatamente, né? Nem tudo que vem na nossa cabeça deve ser dito. E um exemplo aqui que eu acho bem interessante, assim, mas que é um exemplo sem maldade mesmo, são as crianças, né, com orelhas de abano. Né? Às vezes os coleguinhas, né, na escola, sem maldade mesmo, ficam fazendo piadinhas. E você vê que desde cedo essa criança já sente esse dano, né? Já fica um pouquinho traumatizada. Então, os pais também podem prestar um pouquinho mais atenção nisso. E dentre outros casos, como adultos também, né? Relacionamentos que não estão bons, às vezes o marido começa a criticar o corpo da mulher, a comparar com outra, né? E isso tudo é muito deletério, né, para a psique do indivíduo. Então, se a gente pode ajudar essas pessoas a saírem desse trauma, saírem desse problema, acho que isso é muito viável. Com certeza. Doutora, e aí eu te perguntei se acontece esse tipo de busca, e eu quero saber quais são as buscas maiores no seu consultório? São que tipo de procedimentos? Geralmente, os procedimentos mais procurados são os de contorno corporal, que é uma área que eu realmente, é a área que eu tenho mais me dedicado e é a área que eu mais gosto, né? Principalmente mamas, né? A mulher brasileira, ela é muito vaidosa, então a gente tem aquele cuidado com as mamas, né? Um símbolo de sexualidade, né? Feminilidade, Feminilidade, né? também, então a procura é muito grande. E também pacientes que terminaram, né, o período gestacional, já tiveram seus filhos e querem corrigir as alterações causadas pela gravidez também. Elas também procuram bastante consultório. Eu acho isso importante a gente falar, que a mulher, ela antes de ser mãe, ela é mulher. Então, essa questão de buscar um procedimento, buscar um atendimento, buscar se cuidar, né? O autocuidado pós-maternidade faz a mulher dar uma sobrevida no sentido feminino mesmo e fica melhor como mãe, fica quando a gente se sente bem, né? Então, a cirurgia plástica, ela precisa ser esse instrumento. A gente se sente mais bonita, a gente ficou melhor, a gente, né, corrigiu o que nos desagradava, ficamos melhor, a gente consegue isso perpassa, né? E aí a gente fica melhor nas outras áreas das nossas vidas. Isso, é como se ela tirasse, né, o foco todo da maternidade. Sim. Né, que é um momento necessário, que ela realmente tem um indivíduo ali que precisa do cuidado dela, mas ela voltasse a olhar para ela como mulher. Exatamente. Né? E aí a gente falou da cirurgia e eu quero saber do processo, né? A gente falou que julho e agosto são períodos muito procurados. Existe uma melhor época do ano? Existe algum momento, alguma situação para que a pessoa se submeta, que ela esteja pronta para esse processo cirúrgico? Critérios nesse sentido? Ou basta a vontade? O que eu converso muito com as pacientes é que o melhor momento é aquele em que você vai poder seguir as orientações de pós-operatório. Porque é muito importante fazer um repouso, é muito importante você ter um tempo, ter alguém para te dar um apoio, né? Principalmente nos primeiros 15 dias, que são os mais importantes. E dar continuidade a isso. Né? Época do ano específica, própria, não existe. Mas eu, particularmente, operaria no inverno, porque eu acho que é bem mais confortável.
essa questão. Mas dentre, né, os passos, né, a cirurgia plástica não é simplesmente você chegar no consultório e dizer que quer operar. Você vai passar por todo um processo. Você vai fazer exames, você vai passar por outros especialistas, né, ver se você tem condições de operar. A gente precisa ver também se a gente vai conseguir atender às suas expectativas, porque muitas mulheres chegam com expectativas irreais. Agora com os filtros dos aplicativos, eu quero ficar com essa mulher. Eu, inclusive, quero um nariz que eu vejo no meu aplicativo. Depois eu converso com a senhora sobre isso. Mas, de fato, a gente fica... Aquilo é tão fora, assim, né? Era tudo que eu queria, mas existe o ideal E o e o irreal. Exatamente. E após, né, todo esse processo, né, que a gente vai conversar, a gente precisa expor também para as pacientes que cirurgia plástica é um procedimento que demanda muita atenção e muita responsabilidade. Tanto da nossa parte, né, como profissionais, Com certeza. quanto da parte da paciente. Porque não adianta fazer um bom trabalho e não ter um cuidado no pós-operatório. E vamos falar da importância do pós-operatório. O que isso significa, um pós-operatório de qualidade? Acho que um pós-operatório de qualidade é aquele que você consegue seguir, né, todas as recomendações, que você está atenta aos sinais, né, que podem mostrar que são complicações e também manter o acompanhamento regular com o seu cirurgião. Tem muitas mulheres que ficam satisfeitas e não voltam, por incrível que pareça. Aí a gente manda uma mensagem, faz uma busca Vem ativa. cá, deixa eu te olhar. E tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Eu achei que não precisava voltar. Eu falei assim, não, volta. A gente quer te ver. A gente quer ficar feliz também, né? Com toda a sua recuperação, com tudo indo muito bem. Que bom. E esse pós-operatório hoje, eu falo hoje de 2023, comparado a décadas atrás, é muito mais tranquilo, né? O avanço da medicina, o avanço das tecnologias possibilitaram que esse pós-operatório de fato seja melhor de qualidade, porque a cirurgia também tem uma condição de ser mais tranquila com a modernidade, né? Sim, a gente teve uma evolução muito grande dentro da medicina, né? E eu chamo atenção especial ao procedimento da anestesia, né? Drogas mais modernas, que causam menos efeitos colaterais, uma analgesia melhor para as pacientes. Então, isso é notório, é muito interessante de ver que as pacientes saem da cirurgia, mas elas saem bem, né? E ficam em casa bem, não sofrem tanta dor, têm uma boa recuperação, e isso tudo facilita muito e diminui a questão das complicações. Uma paciente com muita dor, ela não consegue respirar direito. Pode levar a telectasia, pode levar a outras complicações. Então, isso tudo tem revolucionado bastante a cirurgia plástica também. E aí eu queria começar a caminhar para o final. Eu estava olhando nas suas redes sociais e me chamou muita atenção o fato de você ter falado assim, a cirurgia plástica, ela mexe com a saúde de maneira que as pessoas não imaginam. Então, por exemplo, uma cirurgia no nariz pode ajudar a melhorar a respiração. Já que a senhora falou da respiração, me lembrei. Pode melhorar, ajudar na respiração. Uma cirurgia em tal local pode melhorar as condições do órgão tal. Enfim, foi falando sobre como aquilo que a gente falou um pouco mais atrás. É mais do que só a vitrine. Né? É muito mais, os efeitos são outros, são mais amplos e mais profundos. Sim, a gente precisa olhar o paciente, né? Não como um corpo que a gente quer esculpir ou uma mudança que a gente quer fazer. A gente precisa olhar o indivíduo em si, né? O que aquela repercussão, talvez, o que aquele problema que ele tem repercutido na vida dele, né? Será que é uma pessoa que não tem uma postura ereta porque ela tem vergonha das mamas dela? Será que é uma pessoa que tem um nariz que também precisa de uma correção de um desvio de septo para ela estar respirando melhor, para ela dormir melhor à noite, diminuir aquela aparência de cansada, né? Ou aquela outra paciente que também tem um excesso de pele nas pálpebras, né? E também dá aquele aspecto de cansado. Então, isso tudo precisa ser avaliado, né? A gente precisa ver a pessoa além do corpo. A gente precisa ver ali que é uma mãe, né? Que é a autoestima dela de volta, que é uma melhora no casamento, que quer poder desfrutar da maternidade, se sentindo bonita também. Então, isso tudo para a gente é muito gratificante. O importante é que as pessoas fiquem bem, fiquem felizes e não fiquem querendo ser
como um padrão que foi imposto, né? Exato. Isso é muito importante. Então, procurar a doutora Natália e procurar qualquer outro profissional da área de estética, da área da saúde, enfim, não pode ser uma imposição, uma ditadura, Exato. muito pelo contrário, né, doutora? Tem que ser uma busca pelo que nos faz bem. E no programa Desenvolver, a gente já tratou sobre isso. Acompanhe aqui no nosso canal do ES Hoje, o Desenvolver falou sobre a beleza e a diversidade. O quanto é importante tratar desse tema desde a primeira infância, para que a gente não coloque na sociedade pessoas, cidadãos que provoquem bullying. O quanto mal faz o bullying. E o bullying é aquela brincadeira que alguém ficou triste. Se ficou triste, não é brincadeira. E beleza, ela é diferente. Então, falar de diversidade é muito importante. O que não é bonito para mim, não necessariamente é feio. É só não é bonito para mim. E tá tudo bem. Não é por isso que eu vou tratar mal, ou criticar, ou fazer o outro se sentir mal. Esse foi um dos nossos episódios de Desenvolver. A gente vai ficando por aqui com entrevistas. Eu agradeço novamente a doutora Natália Vilarins. E agradeço a você que ficou conosco até agora. Obrigado pela companhia e até semana que vem.